Por que algumas pessoas conseguem enriquecer mesmo começando do zero, enquanto outras passam a vida inteira trabalhando e continuam no mesmo lugar? Será que existe um segredo, uma mentalidade diferente ou uma estratégia que ninguém te ensinou? Se você sente que está se esforçando, mas o dinheiro nunca é suficiente, talvez o que está faltando não é mais trabalho, é enxergar o dinheiro de outro jeito. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como é possível ficar rico mesmo ganhando pouco, seguindo os ensinamentos de Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre. Kiyosaki ensina que os ricos não trabalham por dinheiro. Eles fazem o dinheiro trabalhar por eles. E você também pode fazer isso, começando exatamente de onde está, com o que você tem. Muita gente acredita que só quem ganha bem consegue investir, construir patrimônio ou conquistar liberdade financeira. Mas essa é uma das maiores mentiras que te contaram. O próprio Kiyosaki sempre disse: não é o dinheiro que te faz rico, é o seu conhecimento sobre dinheiro. E eu sei disso na prática, porque já estive exatamente onde você talvez esteja agora, com pouco dinheiro no bolso, contas vencendo e aquela sensação de que é impossível sair do lugar. Mas tudo mudou quando eu entendi como funciona o jogo da mente rica. E é isso que eu vou te mostrar agora, passo a passo. 8 formas de construir riqueza mesmo ganhando pouco, usando os princípios de Kiyosaki de forma prática, direta e aplicável à sua realidade. Passo número 1. Organize sua vida financeira. Antes de pensar em fazer investimentos, abrir um novo negócio ou conquistar a riqueza, a primeira coisa que você precisa fazer é colocar a sua vida financeira em ordem. E isso não tem absolutamente nada a ver com quanto você ganha. O mais importante aqui é ter uma visão clara e precisa de para onde está indo o dinheiro que você já ganha. A maioria das pessoas não sabe exatamente quanto gasta por mês. Elas têm uma ideia geral, uma percepção vaga do que sai do bolso, mas poucas realmente param para registrar tudo de forma detalhada e organizada. E quando você não tem clareza sobre seus gastos, não tem controle sobre suas finanças. E sem controle, o dinheiro escorre entre os dedos. Por mais que você ganhe, se não tiver controle, nunca conseguirá acumular riqueza. O dinheiro vai sumir todo mês, sem que você consiga acumular algo para o futuro. Então, o primeiro passo é simples. Anote tudo. Pegue um caderno, um bloco de notas no celular ou uma planilha no computador e registre todos os seus rendimentos e todas as suas despesas. Cada centavo. Conta de água, luz, aluguel, transporte, alimentação, delivery, assinaturas de serviços como streaming, aquele lanchinho que parece barato, mas no fim do mês soma uma boa quantia. Tudo, sem exceções. Aqui está a parte crucial. Depois de registrar tudo, você começará a perceber onde está gastando de forma desnecessária. Vai ficar claro que há gastos com coisas que não têm valor real, que não são essenciais e que estão consumindo recursos que poderiam ser usados de forma mais inteligente. Quando você ganha pouco, cada escolha errada tem um impacto muito maior no seu orçamento. Por isso, é essencial cortar o que não é necessário. Não se trata de viver com privação ou de maneira austera, mas sim de viver com inteligência e foco nos seus objetivos. Robert Kiyosaki sempre fala sobre isso. Ele enfatiza que quem não consegue controlar o pouco que tem, também não saberá lidar com muito, caso venha a ter. E ele está certo. Não adianta nada ganhar 5 mil, 10 mil reais se você continuar gastando mais do que ganha. Tem muitas pessoas que, mesmo com salários altos, continuam endividadas, porque o problema não está na quantia que entram, mas na mentalidade e na falta de disciplina financeira. Organizar suas finanças é como preparar o terreno antes de construir uma casa. Sem uma base sólida e bem estruturada, nada que você construa em cima vai se sustentar. E o melhor de tudo é que essa etapa de organização financeira não custa nada. Você não precisa pagar nada para começar.
a não ser a sua disciplina e o compromisso de ser honesto consigo mesmo sobre a sua situação financeira. Aqui vai uma dica prática. Após cortar os gastos desnecessários, defina uma quantia fixa que você irá separar todo mês para investir em seu futuro e no seu próprio crescimento pessoal, mesmo que seja um valor pequeno, como 20 ou 30 reais. Esse pequeno gesto já vai te colocar à frente de muitas pessoas que vivem no piloto automático, sem saber onde está indo o seu dinheiro. Número 2. Evite dívidas ruins. Se tem uma coisa que impede milhões de brasileiros de alcançarem a riqueza, mesmo aqueles que ganham bem, é o hábito de se endividar com coisas que não trazem nenhum tipo de retorno. O grande problema não está na dívida em si, mas sim no tipo de dívida que você assume. E aqui entra uma das lições mais valiosas que Robert Kiyosaki ensina em seus livros e palestras. Existem 2 tipos de dívidas, as boas e as ruins. Uma dívida boa é aquela que, ao ser contraída, coloca dinheiro no seu bolso. Ela é utilizada para investir em algo que vai te gerar retorno no futuro, seja um empréstimo planejado para investir em um negócio, em um curso técnico que vai te qualificar, ou até mesmo em um imóvel que possa gerar renda passiva, como aluguel. Agora, uma dívida ruim é justamente aquela que te drena financeiramente, mês após mês, sem te trazer nenhum retorno. São aquelas dívidas relacionadas ao financiamento de celulares, compras parceladas no cartão de crédito, aquisições feitas por impulso, assinaturas de serviços que você nem usa e até mesmo empréstimos contraídos para pagar dívidas anteriores. Tudo isso só te afasta da sua liberdade financeira. O que acontece na maioria dos casos é que as pessoas que ganham pouco acabam se endividando em um esforço de manter um padrão de vida que, na verdade, não podem bancar. Isso acaba se tornando um ciclo vicioso. Quanto mais dívidas você tem, mais você trabalha para pagar os juros dessas dívidas e menos sobra para realmente construir algo de valor para o seu futuro. E, no final das contas, você acaba não trabalhando mais para você, mas para os bancos, as financeiras e as lojas de crédito. Robert Kiyosaki frequentemente menciona que o sistema financeiro foi projetado para manter as pessoas presas nesse ciclo de endividamento. Desde cedo, somos ensinados a confiar no cartão de crédito, a parcelar tudo em 10 vezes sem juros, como se isso fosse uma vantagem real. No entanto, ninguém explica o verdadeiro custo por trás dessas facilidades. Quanto mais você se endivida, menos controle você tem sobre sua vida financeira. E quanto menos controle você tem, menos liberdade você conquista. E liberdade, para quem busca realmente enriquecer, é um dos pilares fundamentais para o sucesso. Agora, se você quer de verdade começar a construir riqueza, precisa encarar de frente todas as dívidas ruins que possui. O primeiro passo é fazer um levantamento completo de todas as suas dívidas. Coloque tudo no papel ou registre no seu celular quem você deve, quanto deve, qual a taxa de juros de cada dívida e quanto você paga por mês. Essa é uma etapa importante, porque só assim você terá clareza sobre a sua situação financeira e poderá tomar as medidas necessárias para corrigir isso. Após listar as dívidas, crie um plano para eliminá-las, começando pelas que têm as taxas de juros mais altas, pois essas são as que mais consomem seus recursos. E aqui vai um conselho crucial. Pare de assumir novas dívidas enquanto ainda estiver pagando as antigas. Esse é um erro comum, onde as pessoas acabam se endividando ainda mais na tentativa de manter um estilo de vida que não conseguem sustentar financeiramente. E aqui vai uma verdade dura, porém essencial. Se você está pagando um celular parcelado enquanto tem o nome sujo, você está cometendo um erro grave. Da mesma forma, se você está com dívidas em atraso, mas ainda assim continua pedindo comida por aplicativo todo fim de semana, tem algo fundamental que precisa ser revisto com urgência. Riqueza
não tem a ver apenas com o quanto você ganha, mas sim com a sua atitude em relação ao que você já tem. O comportamento em relação ao dinheiro, as escolhas diárias, as pequenas atitudes que parecem inofensivas, mas que fazem toda a diferença no longo prazo, é o que realmente vai determinar o seu futuro financeiro. Número 3. Crie um fundo de liberdade. Se tem algo que pode mudar completamente o jogo para quem ganha pouco, é adotar o hábito de guardar dinheiro todo mês, mesmo que seja uma quantia pequena. E aqui, eu não estou falando sobre juntar dinheiro para fazer aquela viagem dos sonhos ou comprar um item caro de desejo. Estou falando de construir um verdadeiro fundo de liberdade financeira. Esse fundo vai ser o que te trará tranquilidade, segurança e, no futuro, a tão sonhada independência financeira. A maior parte das pessoas vive no modo sobrevivência. Elas trabalham o mês inteiro apenas para pagar as contas e, quando sobra um pouco, acabam gastando com coisas supérfluas, muitas vezes apenas para se sentir recompensadas. O tempo passa, os boletos continuam a chegar e a pessoa segue nesse ciclo de apertos financeiros. No entanto, quando você decide reservar uma parte do que ganha todo mês, mesmo que pareça pouco, começa a sair desse modo de sobrevivência e entra no modo de construção de um futuro financeiro mais sólido. Robert Kiyosaki sempre repete uma frase poderosa e transformadora: pague a si mesmo primeiro. O que ele quer dizer com isso? Antes de pagar qualquer outra conta, como a fatura do cartão de crédito, a conta de luz ou o aluguel, você deve primeiro reservar uma quantia para si mesmo. Não importa se é 20, 50 ou 100 reais. O importante é que esse valor seja destinado exclusivamente a você. Esse valor é o seu primeiro tijolo na construção da sua liberdade financeira. Ao fazer isso, você começa a tomar o controle da sua vida financeira e se prepara para o futuro. Esse fundo de liberdade tem 2 objetivos principais. O primeiro é te proteger em situações de emergência. Quando algum imprevisto acontece, como uma conta médica inesperada, um problema com a casa ou qualquer outra situação, você não precisará recorrer ao cheque especial ou parcelar a dívida em várias vezes. Com esse fundo, você já terá um colchão de segurança para lidar com essas situações. O segundo objetivo é ajudar a criar o hábito de investir. Quando você começa a reservar uma quantia mensalmente, não importa o valor, você começa a se perguntar: como posso fazer esse dinheiro crescer? Agora, é importante frisar um ponto que muita gente não entende. Muitos dizem que não conseguem guardar dinheiro porque ganham pouco, mas a verdade é que guardar dinheiro não tem a ver com quanto você ganha, e sim com a prioridade que você dá para isso. Tem pessoas ganhando um salário mínimo que conseguem juntar uma quantia todo mês, enquanto outras ganham 5 mil reais e no final o mês termina zerado. Não é uma questão de mágica, mas de mentalidade e de disciplina financeira. Então, comece com pouco, mas comece agora. Deixe esse valor guardado, seja em uma conta separada, em um cofrinho ou da maneira que for mais conveniente para você. O importante é que esse dinheiro fique longe do seu caixa do dia a dia. Trate esse fundo com muito respeito, como algo sagrado. Ele será a chave para abrir portas no futuro, seja para investir em uma oportunidade, aproveitar um bom negócio ou até mesmo iniciar o seu próprio empreendimento. Criar esse fundo de liberdade é como plantar uma semente. No começo, pode parecer pequeno, quase insignificante, mas se você continuar regando essa semente, ou seja, alimentando esse fundo todo mês, ele se transformará em uma árvore forte que pode te sustentar por toda a vida, proporcionando não apenas segurança financeira, mas também liberdade para viver conforme seus próprios termos. Número 4. Invista na sua mente. Agora que você já começou a aprender a organizar seu dinheiro, evitar dívidas e guardar uma quantia todo mês, chegou o momento de dar o passo mais importante de todos: fortalecer sua mente.
Porque, como o próprio Robert Kiyosaki sempre diz, o maior ativo que você tem não está na sua conta bancária, está entre as suas orelhas. E isso é algo que você precisa levar a sério, porque a mentalidade que você tem sobre o dinheiro é o que de fato vai moldar seu futuro financeiro. A realidade, infelizmente, é dura. A maioria das pessoas não consegue enriquecer porque não sabe como o dinheiro realmente funciona. E elas não sabem simplesmente porque nunca aprenderam. Na escola, você aprende matemática, história, biologia e outras matérias importantes. Mas ninguém te ensina como fazer o dinheiro trabalhar para você, como sair da corrida dos ratos, ou como construir liberdade financeira com o que você já tem. Essas lições, infelizmente, não são passadas nas instituições tradicionais de ensino, e é aí que entra a importância de estudar por conta própria. Investir na sua mente não precisa ser algo caro ou inacessível. Hoje, com um celular simples e acesso à internet, você tem um mundo de informações ao seu alcance. Você pode acessar vídeos, podcasts, livros digitais e até mesmo canais no YouTube com conteúdo gratuito sobre educação financeira, empreendedorismo, investimentos e mentalidade de sucesso. Todo esse conhecimento está disponível sem que você precise sair de casa e sem gastar quase nada. A única coisa que você precisa para dar esse passo é um compromisso real com o seu futuro. É curioso como muitas pessoas passam 2, 3 horas por dia nas redes sociais, rolando a tela sem parar, mas quando se trata de estudar, alegam não ter tempo. E aí fica a reflexão. O que você acha que vai trazer mais resultado daqui a 5 anos? Aqueles vídeos aleatórios que você viu no Instagram ou o conhecimento que você acumulou ao longo do tempo, lendo, assistindo, ouvindo e, o mais importante, aplicando? A resposta é clara, não é? Eu me lembro de um caso inspirador que conheci, a história do Leandro. Ele era um cara simples, trabalhava como frentista em um posto de gasolina e ganhava pouco. Morava de aluguel e, como muitos, não tinha muito dinheiro sobrando no fim do mês. No entanto, ele tomou uma decisão: iria estudar sobre finanças. Ele começou assistindo a vídeos gratuitos no YouTube, depois pegou livros emprestados na biblioteca pública da cidade e, em menos de 2 anos, ele já tinha uma reserva de emergência, começou a investir e até criou uma fonte de renda extra vendendo marmitas. O que fez a diferença para ele? Ele entendeu que a chave para transformar a sua vida não estava em mais dinheiro, mas no conhecimento que ele poderia adquirir e aplicar. Ele percebeu que o verdadeiro poder estava na cabeça dele e não no bolso. O conhecimento que você adquire hoje é o que vai te proteger amanhã. Ninguém pode tirar de você aquilo que você aprendeu. Pode mudar o governo, a economia pode passar por crises, você pode até perder o emprego. Mas se você tem conhecimento, você se reinventa, você consegue se levantar e se adaptar. O conhecimento, ao contrário do dinheiro, não é algo que pode ser perdido ou confiscado. Ele é seu para sempre, e é isso que vai te permitir encontrar novas oportunidades, mesmo em tempos difíceis. Portanto, antes de pensar em onde investir seu dinheiro, comece investindo no que você sabe. A mente treinada e capacitada consegue reconhecer oportunidades onde outras pessoas só enxergam risco. E essa capacidade de identificar as oportunidades certas, no momento certo, faz toda a diferença para quem está buscando sair da escassez e construir uma verdadeira riqueza. Número 5. Crie uma renda extra. Se você sente que seu salário mal dá para cobrir o básico, uma das atitudes mais inteligentes que você pode tomar é buscar uma fonte de renda extra. Eu sei que a primeira reação de muitas pessoas é pensar: "Ah, mas eu não tenho tempo", ou "não sei fazer nada que dê dinheiro". Porém, deixa eu te contar uma coisa importante que Robert Kiyosaki sempre reforça. Os ricos pensam em oportunidades, enquanto os pobres pensam em obstáculos. E essa mentalidade faz toda a diferença.
Criar uma renda extra não significa que você precisa abrir uma empresa gigantesca ou investir rios de dinheiro. Significa apenas usar aquilo que você já sabe, com os recursos que você já tem, para gerar uma renda a mais. Às vezes, o que parece ser algo simples e pequeno pode, com o tempo, crescer de forma significativa e até se tornar a sua principal fonte de renda. O segredo está em começar. Tem gente que é excelente na cozinha e começa a vender doces, marmitas, bolos. Outros sabem consertar celular, cuidar de pets, dar aulas de reforço, fazer unha, cortar cabelo ou vender roupas pela internet. As opções são muitas e o que não falta é oportunidade. A questão não é o que você vai fazer, mas quando você vai começar. E a resposta certa é agora. Não espere mais. Comece com o que você tem disponível e o que você sabe fazer. Robert Kiyosaki sempre diz que o segredo não é trabalhar mais, mas sim trabalhar de forma mais inteligente. E criar uma renda extra é justamente essa forma mais inteligente de lidar com a sua situação financeira. Ao buscar uma fonte extra de rendimento, você está saindo do modo apenas sobreviver e começando a criar uma folga financeira. Mesmo que seja devagar, esse passo é fundamental. Com essa folga, você pode acelerar o crescimento do seu fundo de liberdade, sair das dívidas mais rapidamente ou até começar a investir, o que vai te aproximar ainda mais da independência financeira. Há outro ponto muito importante. Quando você começa a gerar uma renda extra, você passa a entender como funciona o lado empreendedor do dinheiro. Você sai da posição de alguém que só consome e começa a se colocar na posição de quem oferece algo para o mercado. Isso não só transforma sua mentalidade, mas amplia sua visão, fazendo você perceber o valor das suas próprias habilidades. Aos poucos, você vai notar que é possível, sim, ganhar mais, mesmo sem depender de aumento salarial ou do reconhecimento de um chefe. Eu conheci a história da Gisele, uma mulher simples que trabalhava como auxiliar administrativa. O salário dela era baixo e ela vivia sempre no aperto. Um dia, ela decidiu vender brownies na empresa, usando uma receita que aprendeu no YouTube. No primeiro mês, ela fez R$ 200 a mais. No mês seguinte, foi 500, depois 1.000. E, hoje, ela vive de sua própria cozinha, conquistando sua independência financeira. O que mudou na vida dela? Ela não ficou esperando a vida melhorar. Ela tomou uma atitude e começou com o que tinha. Criar uma renda extra é uma maneira de sair da posição de vítima e assumir o controle da sua vida financeira. É dizer ao mundo, eu não vou mais aceitar viver no limite. E quando você age com constância, criando uma fonte de rendimento extra, você começa a mudar de patamar. Não porque ficou rico da noite para o dia, mas porque, ao tomar essa atitude, você começa a agir como alguém que está no caminho para chegar lá. E com o tempo, esse comportamento vai refletir em grandes resultados. Número 6. Aprenda a investir, começando com pouco. Agora que você já está organizando sua vida financeira, criando uma fonte de renda extra e começando a entender como o dinheiro funciona, o próximo passo é aprender a investir. E, calma, você não precisa ter uma fortuna para começar a investir. O segredo é saber dar o primeiro passo, mesmo que o valor inicial seja pequeno. E esse passo é fundamental para começar a construir riqueza de verdade. Robert Kiyosaki sempre diz que para enriquecer é preciso entender o que ele chama de jogo do dinheiro. E esse jogo é composto por duas partes essenciais: saber como acumular dinheiro e saber como multiplicar esse dinheiro. A multiplicação do dinheiro vem principalmente por meio dos investimentos. Mas a grande sacada é que você pode começar com pouco e ainda assim fazer esse dinheiro trabalhar para você ao longo do tempo. Uma das maiores mentiras que te contam é que você precisa ter muito dinheiro para investir. Isso é um erro que muita gente acaba acreditando. O primeiro investimento que você precisa fazer é no seu conhecimento.
E o segundo, que é tão importante quanto, é começar com o que você tem, não importa quão pequeno seja o valor. Claro que você não vai sair comprando ações de grandes empresas ou imóveis caros logo de cara, mas pode começar com investimentos mais simples e acessíveis, como fundos de investimentos, tesouro direto ou até ações mais baratas. A chave para começar é entender o conceito de risco. Kiyosaki ensina que o risco não está em investir em si, mas sim em não entender onde você está colocando seu dinheiro. Por isso, o primeiro passo é se educar sobre o mundo dos investimentos. E a boa notícia é que hoje em dia, a educação financeira está ao alcance de todos. Com a internet, você pode ter acesso a livros, vídeos e cursos gratuitos e pagos que vão te ajudar a entender melhor os tipos de investimentos, o que faz mais sentido para o seu perfil e como começar com pouco dinheiro de forma segura. Você pode começar com valores baixos, como 100, 200 ou 500 reais. Não importa. O importante é começar. Ao dar esse primeiro passo, você vai começar a aprender a ter disciplina financeira, a observar o mercado e a entender como seu dinheiro cresce. E isso vai te ajudar a tomar decisões mais informadas e assertivas no futuro. O conhecimento prático que você adquire investindo vai se traduzir em decisões mais sábias à medida que você vai se aprofundando nesse universo. E a melhor parte é que o aprendizado prático traz uma confiança enorme. Você vai perceber que, com o tempo, seu dinheiro vai crescendo aos poucos. E o mais importante, você vai se sentir mais seguro e no controle da sua vida financeira. Isso vai gerar uma sensação de liberdade que só vai aumentar à medida que você continuar investindo e aprendendo. Um bom exemplo disso é a história do Marcos, um amigo meu. Quando ele começou a trabalhar, ele não tinha muito dinheiro, mas sempre fez questão de separar uma pequena parte do que ganhava para investir. No começo, ele comprava ações de empresas menores, mais acessíveis, e foi aprendendo com o tempo. Hoje, ele tem uma carteira de investimentos diversificada e, mesmo com um salário médio, consegue viver com mais tranquilidade, sabendo que tem seu dinheiro trabalhando para ele. Investir não é um bicho de 7 cabeças. O segredo é começar com o que você tem e ir aprendendo no caminho. O mais importante é dar o primeiro passo. Quando você cria o hábito de investir, começa a mudar sua relação com o dinheiro. Ele deixa de ser algo que você tem que correr atrás e passa a ser algo que trabalha por você, te gerando ganhos passivos e abrindo portas para novas oportunidades. Lembre-se, o segredo não está em começar com uma grande quantia, mas sim em começar. Quanto antes você colocar esse conhecimento em prática, mais cedo você verá resultados. Número 7. Tenha paciência e consistência. Quando se trata de enriquecer, um dos maiores erros que as pessoas cometem é esperar resultados rápidos. No mundo das finanças, paciência e consistência são muito mais importantes do que querer ver grandes retornos da noite para o dia. E essa é uma lição crucial que Robert Kiyosaki sempre ensina. A verdadeira riqueza é construída de forma gradual, ao longo do tempo, e não acontece de uma hora para outra. Quando você começa a investir ou a criar fontes de renda extra, pode até ver algum retorno inicial, o que é ótimo e motivador. No entanto, a verdade é que, em muitos casos, a maior parte do sucesso vem com o tempo, com o acúmulo de pequenas vitórias. E isso só vai acontecer se você for paciente e mantiver a consistência em suas ações financeiras. O segredo está em fazer o que precisa ser feito todos os dias, sem se desesperar pelos resultados imediatos. Paciência significa entender que para que o dinheiro trabalhe para você, ele precisa de tempo. O crescimento do seu patrimônio, seja por meio de investimentos ou outros meios, não acontece de um mês para o outro. No início, pode parecer que os esforços não estão valendo a pena, mas se você continuar, a recompensa virá. Por exemplo, o poder dos juros compostos, um dos maiores aliados de quem investe,
só começa a ser verdadeiramente vantajoso quando você dá tempo para ele atuar e crescer exponencialmente. Consistência é a chave para qualquer progresso duradouro. Isso significa que mesmo quando os resultados ainda não são visíveis, você deve continuar fazendo o que precisa ser feito. Se você está investindo, continue aplicando seus recursos regularmente, mesmo que no começo os retornos não sejam grandes. Não desista. Não pare de investir, pois com o tempo, os juros compostos e o acúmulo de valor vão se mostrar mais eficazes. O mesmo vale para a criação de fontes de renda extra. Ao invés de desistir ao primeiro obstáculo ou ao ver um pequeno fracasso, você precisa aprender com seus erros, fazer ajustes e continuar em frente. O que muitas pessoas não entendem é que o caminho para a riqueza não é uma linha reta e sem obstáculos. Haverá momentos difíceis, haverá quedas e desafios pelo caminho. Mas quem persiste, quem permanece no jogo e continua investindo, seja seu dinheiro ou sua mentalidade financeira, é quem vai colher os frutos no longo prazo. A riqueza não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona. Se você for paciente e consistente, daqui a algum tempo você vai olhar para trás e perceber o quanto evoluiu, como seu patrimônio cresceu e como sua mentalidade sobre dinheiro mudou. Mais importante ainda, você vai perceber que o que realmente importa não é quanto você ganha, mas sim o quanto você é disciplinado com o que ganha e como você investe esse dinheiro. A disciplina financeira, o comprometimento de investir e o aprendizado constante são os verdadeiros diferenciais que irão determinar seu sucesso no longo prazo. E essa é a chave para quem quer construir uma base sólida de riqueza. Número 8. Acredite nas oportunidades quando todos estiverem com medo. Uma das maiores lições que Robert Kiyosaki compartilha sobre construir riqueza é entender que nos momentos de crise surgem as maiores oportunidades. E isso é algo que muitos não percebem, especialmente quando há medo e incertezas no mercado. O medo é um dos maiores inimigos das pessoas, mas, ao mesmo tempo, pode ser um dos maiores aliados de quem sabe aproveitar o momento certo. Quando o mercado financeiro está em baixa, quando a economia está instável ou quando as pessoas estão preocupadas, é fácil se deixar levar pela corrente do medo. As manchetes sensacionalistas, as incertezas e os pânico coletivo podem ser sufocantes. E é exatamente aí que as pessoas com a mentalidade certa se destacam. Elas entendem que as oportunidades não aparecem quando tudo está tranquilo. Elas surgem justamente quando todos estão com medo, porque é nesse momento que os preços caem e os ativos valiosos se tornam acessíveis para quem tem a coragem de agir. Robert Kiyosaki sempre diz que, enquanto os outros correm para vender tudo o que tem, quem é preparado compra. E ele não está falando apenas de ações ou imóveis. Ele está falando sobre ter a visão para identificar uma oportunidade quando ela aparece, mesmo que os outros não a vejam naquele momento. Para muitos, as crises são momentos de fuga, mas para quem tem mentalidade de investidor, são momentos de aquisição estratégica. Esse conceito vale para tudo. Em tempos de crise, novas ideias de negócio surgem, novas tecnologias se tornam viáveis, novos modelos de investimento se tornam mais acessíveis. Enquanto a maioria tem medo de arriscar, aqueles que estudam e se preparam sabem que essas quedas são oportunidades para adquirir mais ativos por preços mais baixos. Essa visão diferenciada pode ser o que separa quem vai aproveitar a crise de quem vai se deixar dominar por ela. É claro que, para aproveitar essas oportunidades, você precisa ter um fundo de liberdade ou uma reserva de emergência. Isso te dá a segurança de agir sem pressa e de aproveitar as boas oportunidades quando elas aparecerem. Você não pode esperar que o momento ideal apareça todo dia, mas, quando ele surgir, você precisa estar pronto para agir. Ter um colchão financeiro significa que, quando os mercados caem
ou quando uma grande oportunidade surgir, você pode agir sem ficar à mercê de dívidas ou da necessidade de vender ativos precipitadamente. Nos momentos de incerteza, as pessoas tendem a tomar decisões baseadas no medo e não na razão. Elas se desesperam e acabam tomando atitudes impulsivas, como vender seus ativos ou até desistir de novos projetos. Mas quem tem a mentalidade de um investidor sabe que, ao invés de fugir do medo, é preciso entender a situação e agir de forma estratégica. No lugar de ver uma crise como um obstáculo, quem entende o jogo vê isso como uma chance de ganhar. Portanto, quando todo mundo está com medo, é o momento de você estar mais atento, mais preparado e mais confiante. Se você aprender a controlar suas emoções e agir com inteligência, você vai saber identificar as oportunidades que os outros estão deixando passar. Muitas vezes, a diferença entre quem aproveita uma chance e quem fica para trás é a mentalidade de não ser consumido pelo pânico. Agora, mais do que nunca, você tem em suas mãos todas as ferramentas necessárias para mudar sua vida financeira. A riqueza não é um destino, mas sim um processo contínuo. E o primeiro passo, você já deu: o conhecimento. Agora, a verdadeira transformação vem quando você coloca esse conhecimento em prática e assume o controle da sua vida financeira. Eu sei que muitas vezes o caminho pode parecer longo ou desafiador. Pode ser que você se depare com obstáculos que pareçam insuperáveis, mas saiba de uma coisa: todos os grandes investidores e empreendedores que você admira passaram pelos mesmos desafios. A diferença é que, enquanto muitos desistem, eles persistiram. Eles continuaram aprendendo, agindo e se ajustando até chegarem onde estão. A perseverança e a capacidade de aprender com os erros são os maiores fatores de sucesso no longo prazo. A chave para o sucesso é simples: persistência. Não desista nos primeiros sinais de dificuldade. O seu futuro financeiro está sendo moldado pelas decisões que você toma agora, pelos hábitos que você adota e pela visão que você tem para a sua vida. E o mais importante, você é totalmente capaz de fazer isso. Lembre-se, cada pequena ação conta, cada passo é um avanço, e você tem o poder de transformar qualquer situação em uma oportunidade. Se você continuar no caminho certo, a riqueza virá. Não de uma vez, mas de forma constante, sólida e segura. Sua jornada pode ser gradual, mas a sua disposição em agir com sabedoria e confiança vai garantir que você tenha sucesso. Então, não espere mais. O momento de agir é agora. O sucesso financeiro não é reservado para alguns poucos. Ele está disponível para quem está disposto a trabalhar, aprender e crescer. O que você faz hoje vai definir o que você terá amanhã. Então, comece agora e construa o seu futuro de sucesso. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. E aproveita para assistir o vídeo que está aparecendo aqui na tela. Te espero lá.